Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos até você através da nossa escola bíblica The Mission, com muito carinho e pedindo a Deus que abençoe a sua vida através do estudo e da meditação na palavra de Deus. Amém? Convido você a mandar o link dessa aula para pessoas que você conhece, a deixar o seu like lá na frente do vídeo, em nome de Jesus. Isso tudo é para a glória de Deus. Vamos orar? Pode orar comigo? Então, juntos, vamos agora orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento aqui, em que ficaremos alguns momentos estudando a tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, o primeiro lugar é teu, Senhor. Fala aos nossos corações, nos ensina, nos encoraja, nos fortalece, nos aviva. Restabelece, Senhor, aqueles que estão doentes, que sejam fortalecidos e animados aqueles que estão desanimados e tristes, para a honra e glória do teu nome. Obrigado porque o Senhor está conosco. O primeiro lugar é sempre teu. Recebe a glória, para a glória do nome de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estudar nesta manhã, com a ajuda do pastor Dario, querido. Paz. Aleluia. Vamos estudar sobre como receber as promessas de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar o seu coração. As promessas de Deus. Quero parar para pensar com você que promessa significa compromisso, garantia. Então Deus deixou inúmeras promessas para nós na sua palavra. Alguns estudiosos dizem que passam de 30.000 o número de promessas que Deus deixou para nós. E essas promessas significam o compromisso que Deus tem de fazer na nossa vida. Você crê nisso? Promessa é garantia. E as promessas de Deus têm como garantia a sua fidelidade. Aleluia. Diga comigo, as promessas de Deus têm como garantia a sua fidelidade. A fidelidade de Deus. Então, Deus cumpre as suas promessas por causa da fidelidade dele. Ele é fiel e o que ele promete, ele cumpre. Vamos ver isso na palavra, amém? Hebreus capítulo 10, versículo 23. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui, pastor Dario, vamos lá? Hebreus 10, 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos ter bem certos dentro de nós é que nós servimos ao Deus fiel e que cumpre as promessas. Então, talvez você esteja me dizendo assim, mas eu tenho tantas promessas e já tem tanto tempo que eu tenho esperado e isso não vem. Nós vamos falar já sobre isso. Como que nós podemos fazer para receber essas promessas? Existem realmente promessas que demoram mais, promessas mais rápidas, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas existe forma, existe um jeito de fazer para que essas promessas aconteçam. Não saia daí, tá bom? Em nome de Jesus. Então, primeira premissa que nós temos que considerar é que Deus é fiel. E é por causa da fidelidade dele que ele cumpre o que ele promete. Aleluia! Deus é fiel. A premissa que temos que entender é a fidelidade de Deus. E que todas as promessas de Deus passam por meio de Cristo. Nós vamos receber as promessas de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Esse ele aqui está falando de Jesus Cristo. Se você ler o contexto, você vai descobrir que a Bíblia está dizendo que todas as promessas de Deus têm o sim em Cristo. E é através dele que elas se concretizam. Para quê? Para a glória do próprio Deus. Então, nós vamos receber as promessas através de Jesus Cristo. As promessas de Deus se cumprirão em nós. Então, para receber as promessas, nós precisamos estar em Cristo. Amém, amados? Temos que estar em Cristo. Sem Cristo, não há cumprimento de promessas. Elas não podem se cumprir na nossa vida se Cristo não estiver em nós.
Então eu preciso de Cristo. Preciso receber a nova vida de Cristo para que eu possa experimentar o cumprimento das poderosas promessas de Deus na minha vida. Você pode dizer amém. Glória a Deus. Vamos abrir aí, olha o que a Bíblia diz em Números, capítulo 23, só para reforçar aí a fidelidade de Deus, esse texto vem trazendo isso. Números, capítulo 23, versículo 19. Estou chegando lá já já. Números 23, 19. Diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus não é homem. Nós, muitas vezes, temos dificuldade em entender que Deus vai cumprir uma promessa porque a gente compara Deus ao homem, né? Às vezes a gente promete coisa que não dá para cumprir. Já viu? Político tem muito isso, né? Promete, promete e não cumpre quase nada do que promete. E às vezes nós somos um pouco assim também. Nós prometemos as coisas, não fazemos. Então a gente olha esse comportamento humano e associa esse comportamento a Deus. Mas eu quero que você entenda que Deus não é homem. Então, a fidelidade de Deus está acima de qualquer fidelidade. Deus, ele não pode, de jeito nenhum, ser infiel. Então, quando ele deixa uma promessa na Bíblia dele, na palavra dele, ele vai cumprir. Então, fique tranquilo. Muitas vezes nós somos tomados por uma ansiedade. Mas o que eu quero dizer a você é que, mesmo que você fique ansioso, não perca o foco. Peça a Deus para tirar a ansiedade do seu coração e para fazer você entender que o Deus que prometeu também é fiel para cumprir. Amém? Ele é fiel. Então, vamos partir desse entendimento que Deus é fiel e que ele cumpre o que ele prometeu. Pare para pensar sobre uma outra coisa. Promessa tem a ver não com o que eu quero para mim. Promessa tem a ver com o que Deus quer para nós. Promessa, quando Deus faz a promessa, tem a ver com o que ele deseja para nós. E ele é bom, então ele vai desejar coisas boas, né? Nós já falamos aqui várias vezes naquele versículo que está lá em Jeremias que diz: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus tem coisas boas para nós. E ele deseja, e é por isso que ele deixou promessas e continua fazendo promessas para nós. Agora nós vamos entrar aí, pastor, nos tópicos. Afinal de contas, o que eu tenho que fazer para receber as promessas de Deus? Vamos lá? Vamos trabalhar nisso? Vamos pensar sobre isso? Como eu posso receber as promessas de Deus? Vamos, pastor Dario. Primeira coisa, o que fazer para receber as promessas de Deus? Primeiro, crer no Deus que prometeu. Diga comigo, crer no Deus que prometeu. Então, precisamos crer. Irmãos, nós não podemos duvidar de Deus. Eu posso ouvir amém. Deus cumpre o que ele promete. Então, nós temos que crer. É a fé que vai mover essa atitude de Deus em relação a nós. Vamos ver isso? Romanos, capítulo 4, vamos lá? Romanos, capítulo 4, versículos de 16 a 18 e depois o 21. Vamos lá, já estou chegando aqui. Romanos, capítulo 4, versículos 16 a 18 e depois o 21. Olha só o que a Bíblia diz. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Versículo 18. O qual, em esperança, está falando de Abraão, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Para pensar nisso aqui. Abraão tinha 100 anos. 100 anos. E ele tinha uma promessa, que foi feita a ele quando ele tinha 75 anos. Está preparado, meu irmão? Esperou até os 100 anos.
E com 100 anos, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, porque ele já era uma pessoa de 100 anos, a mulher dele tinha 99, não tinha mais as regras da mulher, já tinham passado, ela não tinha mais o costume das mulheres, que é o que a Bíblia fala. Como é que ela ia ser mãe? E ele, pai, já parou para pensar? Naquela época, que não tinha recurso, que não tinha nada, irmãos, ele creu contra a esperança. E com 100 anos, esse homem gera um filho em Sara, de 99. E Deus dá a ele o filho da promessa, porque ele creu. Ele creu, ele não desistiu. A promessa não morre. Diga comigo, a promessa não morre. 25 anos se passaram, mas ele creu no Deus que era poderoso para cumprir o que prometeu. Deus te fez promessas, creia nele. Ele é poderoso para cumprir aquilo que ele promete. É necessário ter fé. Se nós formos incrédulos, Deus não vai fazer. Nós precisamos crer. A fé é o mecanismo de ação de Deus. A fé é o mecanismo de acionamento de situações que vão cooperar para o nosso milagre. Quando você está crendo em Deus, Deus começa a mexer em tantas áreas, em tantas coisas, e quando você para pensar, você começa a perceber que tudo está cooperando, convergindo para o seu milagre. Já parou para pensar nisso? Tudo, mas eu preciso crer. Nem sempre é rápido, mas sempre Deus vai responder. Aleluia! Crer que Deus fará aquilo que ele prometeu. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus, capítulo 11. Vamos lá. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim, olha, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então eu preciso crer. A primeira coisa que traz o milagre para mim é crer no Deus que prometeu. Se eu creio em Deus, eu creio que Deus vai mover céus e terra, mas Deus vai trazer o cumprimento da promessa para mim e para a sua vida. Você crê nisso? Deus age. E olha, se tem uma coisa que Deus é especialista, é no impossível. Aleluia! Na verdade, o anjo Gabriel foi falar lá com Maria. Maria falou, mas como é isso? Eu sou uma jovem virgem, nunca tive contato com nenhum, como é que eu tô grávida? Para com isso, tá? O que é isso? E aí o anjo falou para ela assim, para Deus, nada é impossível. Você crê nisso? Para Deus não é impossível. Nós, irmãos, somos muito limitados. Nós comparamos Deus com o tanto de dinheiro que a gente tem para pagar uma coisa para ela acontecer. Deus está muito acima das nossas possibilidades financeiras, das nossas possibilidades humanas. Entende isso? Ele é Deus. E ele promete. E como Deus, ele garante aquilo que ele promete. Sua parte? Crer. Aleluia. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, sabe qual é a sua parte? Crer. Quando você crê, Deus vai se mover. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Certeza do que eu estou esperando, certeza do que eu não vejo. A minha certeza é a fidelidade de Deus. O meu fundamento é a fidelidade de Deus. Então, se alguém perguntar para você, mas você está tanto tempo esperando isso, não sei não, acho que isso não vai acontecer. Diga, o meu fundamento é a fidelidade de Deus. Você sabe o Deus que você serve. E Deus fará. As promessas são dadas por Deus e cumpridas por Ele. Basta que nós creiamos nisso. Precisamos crer. A base é a fidelidade e o poder de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra, ó, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, Deus muda situações. Você precisa crer nisso. Creia. Guarde o seu coração para crer. Mantenha-se firme
na fé. Uma forma de fazer a sua fé aumentar é o conhecimento da palavra. Vá lendo a palavra, vá se enchendo da palavra, a fé vai aumentando. Deus vai te dando experiência. Lembra-se, pare para pensar, lembre-se dos momentos em que Deus foi fiel. Lembre-se dos momentos em que você viu o poder de Deus na sua frente, que você sabe que não foi você, foi Deus. Pois é, lembre-se disso, porque quando você se lembra daquilo que te dá esperança, a esperança planta fé para o amanhã. Quando eu me lembro do que Deus já fez, eu sei que Deus fará novamente. Você pode dizer, aleluia, Deus vai fazer. Então se lembre disso. A Bíblia diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ou seja, eu vou trazer à memória coisas que me façam crer. Amém, amados? Precisamos disso, porque o diabo, ele é especialista. Na hora que você está passando uma luta, está passando mal, está doente, está sem emprego, está com resistência, está sendo perseguido, o diabo, ó, lança um monte de coisas na mente da gente. E, ó, tá vendo? Ó, você vai morrer desse negócio. E, olha, tá vendo o que vai acontecer? Você vai ficar paralítico. Olha o que está acontecendo, você nunca mais vai arrumar um emprego, porque você já está muito velho. Né? O diabo lança um monte de sugestões na nossa mente. O que eu digo a você, creia no Deus que te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Amém, amados? Creia. Receba isso no seu coração. Alimente a sua fé. Não deixe a sua fé morrer. Nós somos responsáveis por aumentar a nossa fé através da leitura da palavra. À medida que você vai lendo a Bíblia, Deus vai enchendo o teu coração de fé. Deus vai te alimentando de fé de tal forma que você não vai duvidar, mesmo que a figueira não floresça. Isso é fé. Lembra quando o profeta Abacuque falou, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto quando eu for lá colher, ainda que não haja mantimento, ainda que as vacas sumam, as ovelhas da malhada se dispersem, ainda assim eu vou crer. Eu me alegrarei no Senhor. Você quer alegrar? Crer. É saber o Deus que você serve. Você está pronto? Deus quer ver em você fé. Coisa que move Deus é a nossa fé. Muitas vezes nós retardamos o milagre porque começamos a duvidar. Lembra do povo de Israel? O povo de Israel foi tirado do Egito por uma grande mão. Deus. Mas o povo esqueceu de como saiu do Egito e começou a ter incredulidade. E a incredulidade impossibilitou que Deus deixasse aquele povo entrar na terra. A ponto de Deus dizer, só vai entrar a geração seguinte. Essa geração toda morre, com exceção de Josué e Caleb. Isso é muito sério. A incredulidade faz a nossa fé faz morrer. A incredulidade nos faz morrer sem ver o cumprimento da promessa. Mas a fé traz o cumprimento da promessa até as suas mãos. Você crê nisso? Então não deixe o diabo roubar a sua fé. Alimente a sua fé. Encha-se da palavra. Creia no Deus que você serve. O Senhor, Ele, que é fiel, que prometeu, trará o milagre até você. Você crê nisso? Amém? Então o que é que eu preciso fazer para receber a promessa? Crer no Deus que prometeu. Vamos ver a segunda coisa? Vamos lá? Segunda coisa, pastor Dario, me ajuda aí. O que é que eu preciso fazer para receber as promessas? Segundo, obedecer o que Deus determina para a sua vida. Diga comigo, obedecer o que Deus determina para a sua vida. Irmãos, muitas vezes nós somos extremamente teimosos e só fazemos o que queremos. O desafio está em fazer o que Deus quer para a sua vida. Você está pronto? Nem sempre o que Deus quer é o que nós queremos, mas o que Ele quer é o melhor. Eu posso ouvir amém? Olha o que a Bíblia diz. Hebreus, capítulo 11, versículos 8 e 9. Vamos lá. Hebreus, capítulo 11, versículos 8 e 9. Chegando lá. Glória a Deus. Vamos lá? Amém? Hebreus 11, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus, olha. Pela fé, Abraão, sendo chamado,
obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Versículo 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Obedecer. Abraão obedece, ainda era Abrão, né? E obedeceu. A condição estava na obediência. Algumas vezes, Deus vai colocar condições para trazer a promessa para você. E essa condição passa pela obediência. Abraão teve que sair da terra dele. Você imagina isso? Abraão era muito rico. As pessoas falam, coitadinho, ele foi passar fome. Está enganado, irmão. Abraão era um homem de posses. A família dele tinha posses. Ele sai, a Bíblia diz que ele saiu com a fazenda dele. Ele saiu com a esposa, levou com ele servos. Ele não saiu desconsolado, não, só com pão duro na mão, não. Não foi, não. Ele saiu, mas ele saiu. Ele obedeceu a Deus. Quando ele toma essa atitude, quando ele cumpre a condição, a promessa é trazida até ele. Está preparado para cumprir a condição de obediência que Deus quer para a sua vida? Nós sabemos aquilo e que estamos fazendo. Muitas vezes nós fazemos coisas e sabemos que Deus não está se agradando e continuamos ali. Estamos somente retardando a promessa de Deus para as nossas vidas. Seja corajoso, obedeça. Fala aí para o seu irmão, seja corajoso, obedeça. Amém? Abraão teve que sair. Noé teve que construir a arca. Tá lembrando? Uma atitude de obediência. O camarada construía a arca num mundo que não tinha chuva. Como é que é isso? Mas ele obedeceu. José teve uma condição. Ele teve que perdoar os seus irmãos. Muitas vezes Deus quer que a gente libere perdão. E a gente guarda aquela mágoa, aquela coisa que vai consumindo a gente, que vai deixando a gente frio, incrédulo, duro. E a gente só está retardando o que Deus quer para nós. A condição talvez seja perdoar alguém para liberar a promessa na sua vida. A condição, algumas vezes, seja reconhecer a influência de alguém, ser mais grato para que Deus possa te abençoar. A Ruth, a condição para Ruth foi acompanhar a sogra dela. Ela só foi abençoada porque ela cumpriu a condição que tinha que ir com a sogra. Ela foi com a sogra. Certamente ela estava obedecendo a Deus. Ela era uma jovem, né? E ela foi em obediência. Foi e Deus honrou Ruth. E aí, de quebra, quando você obedece, a promessa vem se cumprir na sua vida e outras pessoas são abençoadas. A promessa se cumpre na vida de Ruth e Noemi recebe a bênção também. Ela é abençoada junto com Ruth. O que Deus tem exigido de você? Quero ler para você aqui, olha, Deuteronômio, vamos lá, pastor Dario. Deuteronômio capítulo 5, pense bem nisso. Será que não tem nada que a gente está adiando? Depois eu faço isso. No dia que Deus me der a promessa, eu vou fazer isso. Mas será que o tempo de obedecer não é agora? Você quer um milagre? Tem que obedecer agora. Primeiro eu obedeço, depois eu provo o milagre. Primeiro eu creio, depois eu vejo. Amém? Olha só o que a Bíblia diz. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Glória a Deus. Diz assim a palavra, ó. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Aqui é o próprio Senhor falando. Queria tanto que esse povo me ouvisse e me obedecesse. Se eles fizessem isso todos os dias, não só eles seriam abençoados, mas os filhos também seriam. Olha o que eu estou falando. Quando a gente obedece, não só nós mesmos somos abençoados, mas as pessoas que estão à nossa volta, aquelas pessoas que dependem de nós, ou que não dependem, ou que interagem conosco, todos são abençoados, porque obedecemos. Se há uma regra na Bíblia que tem um valor gigante, essa regra chama-se obediência. Olha o que a Bíblia diz, a obediência é como se fosse um culto a Deus. É um culto ao Senhor, onde você devota a dedicação a Ele através da obediência. Ó, 1 Samuel, muito conhecido esse versículo, né? 1 Samuel, capítulo 15, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Achou aí, pastor Dari?
Amém? 1 Samuel 15, 22 diz assim, ó. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então Deus está falando, esses sacrifícios eram cultos, mas Deus está falando, se você me obedecer, isso sim será um culto que você vai me dar. Será uma devoção que você vai me dar. Queridos, obediência. Obedeça ao Senhor. Você está no lugar que Deus tem para você? Você tem obedecido a Deus nos seus negócios, na sua fidelidade? Você tem obedecido a Deus nas suas finanças? Você tem obedecido a Deus nos seus relacionamentos? Você tem obedecido a Deus quando você se submete à orientação do seu pastor local? Obediência. Quando nós cremos e obedecemos, nós estamos abrindo as portas para o cumprimento das promessas na nossa vida. Você crê nisso? Amém? Precisamos obedecer a uma condição. Não adianta fazermos tudo e desobedecermos. Não adianta. Ah, eu creio muito em Deus, eu tenho muita fé, mas não obedece. Isso faz parte de um conjunto de ações que nós precisamos ter e de posturas que precisamos exercer para recebermos o cumprimento das promessas. E a primeira postura é crer. E a segunda postura é obedecer. Você está pronto para isso? A obediência faz Deus mover-se na direção do seu milagre. Você crê nisso? Obediência. Obediência não é fácil. Sabe, tudo coopera para a gente desobedecer. Já viu isso? Acontece um monte de coisa. Ah, Deus não está preocupado com isso, não. Né? Tem pessoas que são aqueles... É o crente morno, é o crente mais ou menos, né? Já viu? Ah, isso aí Deus não tem nada a ver, não. Deus não vai se portar com isso, não. Pô, que é isso? Faz isso sim, não se preocupa, não. Vou dizer para você que se tem algo que move Deus, chama-se obediência. A Bíblia conta de 2 filhos, de um pai, mesmo pai, que o pai pediu, filho, vai lá no campo, trabalha lá para mim. Aí ele falou, vou, pai, pode deixar. E não foi. E o outro, o pai pediu, filho, vai lá, faz assim para mim. E ele falou, ah, pai, não vou, tô cansado. Mas foi, se arrependeu e foi. Quem você acha que moveu mais o coração do pai? Deus espera isso de você, querido. Obediência. Obediência na sua forma de falar. Obediência nas suas decisões. Obediência nos lugares aonde você vai. Obedeça ao Senhor. Obedeça a sua palavra. A obediência faz a mão do Senhor se mover a nosso favor. Lembra de Mesaque, Sadraque e Abednego? Já lemos aqui na escola bíblica. Vou fazer uma palhinha aqui rapidinho. Mesaque, Sadraque e Abednego estavam na Babilônia, trabalhavam lá, eram governadores, trabalhavam na Babilônia. E um dia teve uma cerimônia onde todo mundo tinha que se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Tá lembrando disso? Mas por obediência, eles não se curvaram. Se lembra disso? Ficaram firmes ali na obediência. E Nabucodonosor falou, né? Vai se dobrar não? Joga eles na fornalha. E eles foram lançados num forno gigante, extremamente quente. Eles iam ser tostados. Mas quando você obedece, lembra que eu falei? Você move Deus. Sabe o que aconteceu? Você sabe, né? Ah, não sabe? Então vou te dizer. Sabe o que houve? Eles foram lançados no forno. E Nabucodonosor foi olhar pelo visor para ver lá os franguinhos tudo tostando, né? Sabe o que ele viu? Ele viu os 3 andando na fornalha e uma 4ª pessoa que era semelhante, segundo as palavras dele, ao Filho dos Deuses. Era o próprio Senhor com eles ali. E a Bíblia diz que eles saíram daquela fornalha sem nem cheiro de fumaça nos seus cabelos. Livramento. O milagre vem. A promessa chega porque alguém obedeceu. Você está pronto. É isso que Deus espera de nós. Eu posso ouvir amém. Glória a Deus. Então, o que eu preciso fazer para receber as promessas? Número 1, crer no Deus que prometeu. Número 2, obedecer o que Deus determina para a sua vida. Número 3, pastor Dario, esperar
sem desistir. Diga isso aí. Esperar sem desistir. Não podemos desistir. Quem falou para você que é para desistir? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, por que você quer desistir? Não, não pode não. Nós não podemos desistir. Ah, tá demorando. Não desista. Olha, existem promessas que elas são imediatas, né? Você orou ali, abriu o olho, aconteceu. Já aconteceu isso com você? Você foi dormir, quando acordou, o milagre estava lá. Meu Deus, que maravilha, né? Mas se fosse tudo assim, possivelmente nós seríamos filhos mimados. Já viu aquela criança que entra no supermercado e bate o pé e fala, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí a mãe lá vai lá e dá. Tá criando um filho mimado. Se ela disser para ele assim, não, agora não. Você vai esperar. Na hora certa eu vou te dar. Mesmo que ela leve e dê no outro dia ou dê depois, mas não pode dar naquela hora. Se você der naquela hora, você está criando um filho mimado. É ou não é? Deus, ele é assim mais ou menos com a gente, sabe? Ele sabe como amadurecermos. Então, algumas coisas são rápidas, que ele sabe que não vai nos fazer mal. Mas existem coisas que Deus precisa nos preparar para nos dar. Então, há promessas imediatas, há promessas que demoram um pouco de tempo. Nós vamos ver isso aqui, alguns exemplos. Há promessa que demora um bom tempo e há promessas que demoram muito tempo. Eu não sei em qual estágio você está. Essa promessa que você tem pedido ao Senhor, ela já foi? Ela é imediata? Ela tem pouco tempo que você está pedindo? Tem um bom tempo? Tem muito tempo? Vamos ver uns exemplos aqui na Bíblia e você vai ver que não tem nada de errado na promessa ainda não ter se cumprido. É porque vai chegar o tempo de cumprimento da promessa. Espere sem desistir. Amém? Olha o que a Bíblia diz aqui. Vamos ver uma promessa imediata. Isso aqui maravilhosa. Atos, vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 31. Vamos lá. Atos 4:31. Olha o que aconteceu aqui em Atos 4:31. Ó. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqui está falando da igreja, né? A igreja de Atos, como estava muita gente sendo salva, eles foram se reunir, o Espírito Santo já tinha descido, lembra disso? E aí numa reunião lá deles, eles começaram a orar e a Bíblia diz que o lugar se moveu, o poder de Deus veio e todos foram cheios do Espírito Santo. Oração imediata, estavam clamando por poder e o poder veio. Então são promessas imediatas. Deus prometeu o revestimento de poder e ele veio imediatamente. Mas existem promessas que demoram um pouco de tempo. Vamos ver um exemplo? Olha esse exemplo aqui. Por exemplo, Esther. Vamos lá, Esther? Esther, capítulo 4. Estou chegando lá, pastor Dari. Peraí. Eita. Esther, capítulo 4. Vamos lá. Esther 4. Veja só. Que demora pouco tempo. Uma promessa que demora pouco tempo para chegar. Esther 4:16. Diz assim, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então, Esther precisou colocar o povo jejuando e orando durante 3 dias e 3 noites. E aí ela vai diante do rei, consegue entrar, passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passaram-se alguns dias até que ela pôde revelar que Amã era um traidor e ela pôde ver Deus agindo e mudando a sentença de morte do povo de Israel. Teve que esperar alguns dias, pouco tempo, mas teve que esperar. Então existem promessas para um pouquinho, né? Então, um pouquinho, tá. Mas talvez a maioria de nós esteja no nível 3 e 4. Sabe qual é o nível 3 e 4? Um bom tempo e muito tempo. Os melhores milagres são aqueles que demoram. Você vai dar muito valor quando você receber. Posso ouvir amém? Deus está te preparando, querido. Sabe, eu escutei alguém dizendo assim, Deus não está demorando. Escuta essa, vou repetir. Deus não está demorando. Sabe o que é a segunda parte da frase? Deus está caprichando. Você pode dizer aleluia? Então Deus não está demorando, Deus está caprichando. Caprichando o quê? Caprichando em mim, me preparando. Para que quando aquela promessa se cumpra, eu saiba a quem dá glória. Amém?
Posso ouvir um amém aí? Quando a promessa chegar, você estará caprichado, você estará trabalhado por Deus para remeter a glória direta para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha, promessas que demoram um bom tempo. Você sabe, eu falei ainda há pouco, né? Quando Abraão recebeu a promessa que ele ia ser pai de uma grande nação, ele tinha 75 anos de idade. Sabe com quantos anos Isaac nasceu? Abraão tinha 100 anos. Ai, meu Deus, demora um bom tempo. 25 anos. Tá preparado para esperar, meu irmão? Mas aconteceu. E quando aconteceu, veio tudo de uma vez. Porque Deus faz assim, né? Deus prepara você. Você chora, ora, jejua, clama. Mas chega um momento em que as bênçãos são liberadas. Às vezes tem que esperar um bom tempo, mas essas bênçãos vão chegar. Espere com fé. Espere obedecendo. Espere sem desistir. As bênçãos vão chegar. Foi o caso de Abraão. E quando as bênçãos demoram muito tempo? Olha, a Bíblia fala de um homem que demorou 45 anos para receber a sua promessa. Sabe quem foi? Caleb. A Bíblia diz que da saída do povo, da saída do povo do Egito, até que Caleb conquistou a cidade dele, foram 45 anos. Tá pronto, meu irmão? Quase meio século de espera. Muitas promessas ele conquistou nesse período, mas era aquela que ele queria. Sabe aquela? Sabe aquela promessa que você ora por ela? Sabe qual é o problema, irmãos? Às vezes, nós pedimos tantas coisas a Deus e sempre tem aquela favorita nossa, né? Aquela que a gente está perseguindo em Deus. E Deus faz tantas coisas e a gente não enxerga o tanto que Deus já fez. E a gente só olha para aquilo que Deus ainda não fez. Comece a dar graças. Creia no Deus que já fez. Obedeça ao Senhor que prometeu. E espere no Senhor com gratidão no coração, sabe? E isso se cumprirá. O tempo da espera tem que ter qualidade. Diga aí comigo. O tempo da espera tem que ter qualidade. O que eu quero dizer com isso? Já vou te explicar. Ainda nesse tópico 3, o que eu quero dizer é que quando nós estamos nesse tempo que não se cumpriu ainda e nós estamos esperando, sem desistir, duas coisas precisam estar presentes nesse tempo de espera: perseverança e louvor a Deus. Diga comigo, perseverança e louvor a Deus. Se nós não perseverarmos, ficarmos ali diante do Senhor perseverando, e nós não louvarmos a Deus, sabe o que vai acontecer? Se não perseverarmos, vamos desistir. E se não louvarmos a Deus, vamos reclamar. Por isso que você tem que encher a boca para louvar. E tem que tomar atitude de perseverança. Alguém vai chegar perto de você e vai dizer, mas ainda você vai dizer, glória a Deus, eu estou perseverando em Deus. E o meu milagre vai chegar. Aleluia, glória a Deus. Olha só a perseverança aqui que eu vou te mostrar. Josué, capítulo 14. Vamos lá ver? Josué, capítulo 14. Eu já estou quase acabando, tá? São só 4 tópicos. Já estou no terceiro, já vou terminar. Josué, capítulo 14. Estou chegando lá. Versículos 8, 9 e 14. Vamos falar aqui exatamente sobre Caleb. Ó. Josué 14, versículos 8, 9 e 14. Diz assim, ó. Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Caleb falando aqui. Versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E aí, olha o versículo 14, arremata aí. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. O tempo decorreu 45 anos, e por 45 anos ele perseverou em seguir o Senhor. Não abandone o Senhor. Não deixe o Senhor, não deixe a sua fé esfriar. Não pare de buscar a Deus. Persevere no Senhor. E o tempo até o cumprimento do seu milagre, que o tempo de cumprimento seja recheado de perseverança. Eu posso ouvir amém?
perseverança. Não pode desistir, querido. Se a gente desistir, a gente não vê o milagre. Eu costumo dizer isso. Se você começa um projeto e larga ele pelo meio, você nunca vai ver o final dele. Mas se você começa um projeto e persevera nele, você vai ver a conclusão desse projeto e será para a glória de Deus. Amém? Vamos perseverar. Perseverança. Esperar com paciência em Deus. Ficar em Deus. Não murmurar. Dar glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui. Romanos, capítulo 4. Versículo 20, vamos lá, estou chegando lá. Romanos 4, verso 20. Veja só o que a Bíblia diz aqui. Tremendo esse texto, um dos textos mais lindos. Romanos, capítulo 4, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra, ó. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Você está pronto para dar glória a Deus, para dizer, Deus, eu estou esperando desse tempo, mas eu te dou a glória, porque eu sei que a minha promessa vai se cumprir. Aleluia. Então, nós precisamos passar o tempo, esse tempo de cumprimento é um tempo de perseverança e louvor. Eu preciso perseverar e preciso louvar. Porque Deus vai nos dar o milagre. Irmãos, uma coisa que eu aprendi na minha vida espiritual é que Deus, ele tem uma promessa. Está lá gigante lá, te esperando, né? E aí o tempo vai passando. E você vai perseverando e dando glória a Deus. Você vai esperando em Deus. E aí Deus vai fazendo etapas. Sabe quando você constrói um prédio? O milagre é assim. Sabe, assim, você não vai dormir hoje e amanhã o prédio está pronto. Não funciona assim. O prédio ele vai sendo construído, não é assim? O milagre é da mesma forma. Escute bem isso, até para que você entenda. Quando a gente entende isso, a gente olha para a nossa vida e para as coisas que vão nos acontecendo e você vai percebendo que Deus está fazendo as etapas do seu milagre. É impressionante isso. Mas olha, Deus nos abençoa nas etapas, em cada etapa, nos ensinando para que ao final da construção, junto, perseverando em Deus, você perceba que a construção foi concluída e então você estará pronto para receber o milagre completo da sua vida. Você está pronto. Em cada etapa, Deus trabalha em nós. Nosso dever é perseverar e louvar a Deus. Não deixe de perseverar. Não deixe de dar glória a Deus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 6. Vamos lá. Hebreus, capítulo 6, versículos 13 a 15. Diz assim, ó. Porque, Hebreus, vamos lá. Hebreus, capítulo 6, versículos de 13 a 15. Diz assim. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. A paciência, ela é fruto da perseverança. Ela é fruto de lábios que louvam a Deus, e não de corações que murmuram, porque a bênção ainda não chegou. Não faça isso, não murmure. Cada vez que a gente reclama, nós estamos andando para trás. Estamos fazendo mais um ciclo no mesmo lugar. A gente está retardando o milagre. Cada vez que você persevera e cada vez que você louva, você está andando em direção ao seu milagre. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus! Então, como receber as promessas de Deus? O que eu tenho que fazer? Crer no Deus que prometeu. Obedecer o que Deus determina para as nossas vidas. 3, esperar sem desistir. E quarta e última, guarda aí, diz comigo, vamos lá, pastor Dari? Enfrentar os obstáculos. Sabe que tem obstáculo que vai se levantar e se levanta mesmo. E você vai ter que, guerrear. Tá? Lembra que Deus prometeu a terra para o povo? Então Deus prometeu a terra. Vou dar a terra para o povo. Moisés tira o povo do Egito e eles vão entrar lá na terra e vão tomar conta de tudo. E aí eles foram, né? Chegaram lá, não tinha ninguém, estava tudo pronto, as mesas todas postas, né? As casas vazias, arrumadas, esperando o povo. Era isso?
Eles tiveram que lutar, tiveram que guerrear, derrubar os obstáculos para tomar posse daquilo que Deus deu para eles. Muitas vezes, depois de crer, obedecer e esperar, você vai ser colocado diante de um obstáculo que você vai ter que derrubar para conquistar a promessa que Deus fez para sua vida. Você está pronto para guerrear? Deus quer que a gente guerreie. Olha só isso aqui, olha que coisa tremenda. Se Deus não quisesse que guerreássemos, Ele não nos daria armas. Olha o que o Salmo 144 fala aqui, para começar. Salmo 144, vamos lá, diz assim, ó. Salmos 144, versículo 1. Diz assim, ó, Salmos 144, verso 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então, Deus nos treina. Ah, meu irmão, Deus nos treina. Fala aí para a pessoa que está perto de você. Deus treina você. Quando você está perto de receber o seu milagre naquele obstáculo, né? Lembra de Hebron, quando Caleb foi conquistar? Tinha um monte de gente lá morando. Ele teve que ir lá e acabar com aquilo lá. E tomar a terra para ele. E é exatamente isso que muitas vezes acontece conosco. Vão se colocar obstáculos diante de nós, mas nós temos que derrubar esses obstáculos. Algumas vezes são obstáculos grandes espirituais, barreiras. Você vai ter que derrubar com jejum e oração. Porque você sabe que está ali o seu milagre, mas há uma oposição para que você receba o milagre. Então você tem que enfrentar essa oposição em Cristo, derrubando essa cadeia. Você quer ver isso? 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, 4 diz assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, existem fortalezas? Existem. Existem obstáculos ao nosso milagre? Ó, só que eu e você temos armas espirituais. E a Bíblia diz que essas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Aleluia. Deus nos prometeu e Deus quer que a gente se levante para guerrear. Uma vez, uma palavra que Deus me deu é que o milagre, nós andamos junto com Deus para a concretização do milagre. Então, chega uma hora que Deus fala, agora é você. Caleb, a cidade está lá, vai lá agora e conquista, já te dei. A promessa é tua, pode ir. Se você for lá, eu vou te dar. Mas quem é que teve que ir lá guerrear? Caleb. Mesma coisa. Deus fala, Josué, entra em Jericó. Mas tinha um muro. E um monte de homem armado atrás do muro. E Deus fala, grita que eu derrubo o muro. Aí você guerreia com os caras lá. E foi o que aconteceu. Eles gritaram, o muro partiu e eles tiveram que entrar derrubando os inimigos. E assim, muitas vezes acontece conosco. Nós precisamos guerrear para destruir obstáculos, para conquistar o nosso milagre. Deus estará conosco. Eu posso ouvir um amém? Amém? Deus permite que lutemos para conquistar. Isso nos trará maturidade e nos fará valorizar o que Deus está nos dando. Quando você conquista, quando você luta, e não foi pela sua força, mas foi pelo Senhor que te deu força para estar até naquele momento te dando vitória para que você guerreasse. Porque fiel é o que prometeu. Se ele prometeu, na guerra você vai cumprir. Às vezes você vai vencer. Às vezes a gente pensa assim, poxa, se é Deus, por que eu estou tendo tanta luta assim, né? Às vezes Deus nos dá uma bênção, nos dá uma promessa e se levanta um obstáculo violento, irmãos. Muitas guerras, muitas guerras. Eu quero dizer para você que o fato de você passar a situação difícil e ter um obstáculo não significa que Deus não está com você. E o fato de Deus estar com você não significa que os obstáculos não estarão lá. Eles estarão. Mas a diferença é que você vai derrubá-los em Deus, em nome de Jesus. Foi assim que aconteceu no Antigo Testamento, é assim que acontece no Novo e é assim que acontece na nossa vida. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Josué 23, versículo 14. Vamos lá ver? Josué 23, e eu estou fechando já a lição. Josué 23, versículo 14, diz assim: E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus.
todas vos sobrevieram, nem delas caiu, nenhuma delas caiu, nenhuma só palavra. Então, amados, Deus prometeu, Deus cumprirá. O que Deus espera de nós é que possamos crer nele, obedecê-lo, esperar, perseverando e louvando, sem desistir e enfrentando os obstáculos. Deus quer que nós enfrentemos. E é para enfrentar mesmo, irmãos. E quando a gente enfrenta, saiba que há um Deus que está com você, o único Deus. Ele está conosco, nos livrando, nos dando força, nos revigorando, nos aprumando. E muitas vezes a gente acha que vai enfraquecer. Poxa, esse milagre está demorando tanto. Mas na hora de Deus, meu irmão, você pode estar cansado de orar. Você pode já estar até com o rosto todo manchado de chorar, né? Mas na hora que Deus fala assim, levanta e toma posse, meu irmão, vem força de um lugar que você não imagina. A força vem do próprio Deus. E é Ele que te levanta. E é Ele que diz, agora derruba, destrói. Destrói. E aí você faz e Deus conquista com você, junto com você. E a promessa chega no seu tempo, no tempo de Deus. Você está preparado para isso? A Bíblia diz que Deus tinha dado promessas a José. Sonhos que ele tinha quando ele era garoto. Muitas coisas aconteceram para ele desistir dos sonhos, para ele achar que Deus não estava mais com ele. Mas Deus, diante de todas as situações, juntamente com José, Deus prova para José como ele é Deus fiel. E José não deixou de crer, continuou obedecendo, não desistiu, perseverou, louvou, combateu o combate, destruiu os obstáculos e se tornou vice-rei do Egito. Deus faz isso. A conquista, Deus quer que conquistemos. Vamos crescer, vamos amadurecer. Deus não quer filhos mimados, mas Deus quer filhos treinados, capacitados, para que quando receber a vitória, saiba remeter de volta para Ele, dando-lhe toda a glória. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor nos ajude, nos dê força, vigor e que Ele nos faça receber as promessas dele na nossa vida no momento certo, quando estivermos prontos, e que nós saibamos dar glória a ele em todo o tempo, até que a promessa se cumpra. Amém? Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.